Bom dia! É uma alegria estar aqui com você hoje. Tá aí de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no Brasil afora, no mundo afora. Estaremos juntos hoje, essa manhã, adorando o nosso Deus, engrandecendo o nome dEle. Eu sou Yasmin e esse é o Mateus. Vamos orar. Deus, muito obrigada por essa manhã, por mais um dia. Obrigado por ter nos dado o dom da vida, Deus. Muito obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor que dura para sempre e pela tua justiça, meu Pai. Queremos cantar hoje para ti, te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome, Deus, para toda a eternidade, até o fim, que o teu amor é eterno. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Muito obrigada por todo esse privilégio de estarmos juntos aqui. Amém. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Para sempre, sempre, Deus, teu amor para sempre. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Cantaremos ele para sempre. Quero acolher a todos vocês e antes de vocês se sentarem, quero acolher você que está acompanhando a gente na internet. Nós vamos, sem demoras, a gente vai abrir as escrituras, a Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículos de número 1 a 12, tá bom? E aí você pode abrir seu aplicativo, sua Bíblia, para você acompanhar esse tempo juntos aqui, tá bom? Moisés apacentava o rebanho de Jetro e seu sogro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então
disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, eteu, amorreu, ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei para a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Quando a gente lê esse texto fora do contexto, a gente fica assim, com algumas questões. Mas quando isso aconteceu, Moisés tem 80 anos. E Deus chama Moisés e fala assim: agora você vai começar o trabalho. Ah, Deus, mas eu paguei o INSS a vida inteira, agora eu tenho que aposentar. Não dá mais, como que eu vou fazer isso? E esse texto me inspira. Aliás, a vida de Moisés é uma inspiração e deve ser uma inspiração para mim e para você. O tema que esse texto fala para nós é sobre coragem é o novo começo. Quando a gente experimenta coragem no Senhor, começa uma nova vida para nós. Mas como assim? Começa uma nova vida, tá? E eu queria comentar nessa noite que às vezes os planos não dão certo. E no caso de Moisés, homem de Deus, deu tudo errado. Aos 40 ele estava matando um egípcio na mão. Eu não sei se ele usou faca, mas eu sei que o egípcio não escapou. E ele enterrou na areia. E a areia, enterrar na areia, o vento sopra, ele foi pego, ou foi descoberto que ele matou o egípcio e ele teve que fugir. E ele foge para uma região desértica e ele vai passar 40 anos lá. Ainda que a gente se esforce muito na vida, a gente fale. Você fica falido. Mas eu fui bom, eu fiz tudo certinho e tal. Tudo bem, você está falido. Não, você está falido. Deu tudo errado. Mas, não, isso aí é a vida humana. A vida humana. E pior, os seus amigos, de quando você estava na prosperidade, tudo dando certo, não querem falar com gente falida. Entende? Porque gente falida pode pedir dinheiro. Tá? Ainda que você tenta esquecer as coisas ruins que passaram, parece que elas continuam vindo até nós. Elas continuam vindo até nós. Ou seja, Moisés ainda esboça na sua vida familiar que o sofrimento continua. Ele lembra do Egito, lembra dos seus irmãos. Porque a gente não consegue se afastar suficientemente do passado. A gente não consegue dar uma borrachada no passado, sabe? Meter uma borracha e falar: ó, acabou tudo. E quando a gente fracassa e está frustrado, isso é o deserto.
É o deserto. Uma situação difícil que a gente tem que enfrentar. Eu creio, e está visível para mim, que Israel está no coração de Moisés. O texto não diz isso, mas a gente fica com uma conclusão de que Israel está no coração de Moisés, pela dedicação de Moisés. Eu não acredito que Deus faria tudo o que fez através de Moisés se Israel não tivesse no coração dele. Israel estava no coração dele. A fé dele sobreviveu, mas o deserto era enorme. É enorme. É uma luta muito grande. Moisés colocou toda a vida dele no plano. E o plano deu errado. Ele desistiu de ser príncipe, desistiu de morar num palácio, resolveu buscar a libertação para o seu povo. Mas ele não conseguiu. Ele, diz a Bíblia em Hebreus, ele acreditava que ele ia ser o libertador. Ele acreditava, mas agora só tem o deserto. Coragem é o novo começo. Coragem no Senhor é o novo começo. E quando isso acontece? Em primeiro lugar, quando todos os seus planos falharam. Como assim? Você planejou, você fez tudo certinho, mas tudo falhou. Sabe? A linguagem do hebraico diz que Moisés tem um pequeno rebanho. De tudo que ele queria fazer na vida, sobrou um grupo de ovelhas que ele cuidava no deserto. É isso que é a profissão dele, ser pastor. Então ele cuida de ovelhas, leva as ovelhas para encontrar pastagem num lugar árido. Então a missão dele é encontrar comida para as ovelhas. E ele está fazendo isso. Como ele está distante do plano original. E eu fico pensando, eu queria trazer esse questionamento para todos nós. Para você que está aí acompanhando, seja lá de onde for, em que tempo isso acontecer, eu queria fazer esse questionamento. Quanto distante ou quão distantes nós estamos do plano original? Imagine que Deus tem um plano original para você, que Ele planejou tudo perfeitamente. E de repente você se encontra tão longe do plano. E talvez, olhando para essas circunstâncias friamente, Moisés está muito longe do plano, sabe? E o texto diz que ele se considera desqualificado para a missão, tá? Ele diz: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Gente, imagine, transfira para hoje, imagine a pessoa mais poderosa do mundo. Imagine, você fica imaginando a pessoa mais poderosa do mundo. Sei lá, quem que você preferir, eu não quero nem citar, você fica a sua escolha, quem que você acha que é a pessoa mais poderosa do mundo, né? De que se é da Europa, se é da América do Norte, de onde você quiser, se é da Ásia, você decide. Imagina que você vai ter um encontro com a pessoa mais poderosa do mundo e a sua roupa é roupa de pastor, surrada pelo deserto. E Deus diz para ele: você vai até Faraó. Ele falou: quem que sou eu para ir para Faraó? Ele não está exagerando, não está exagerando. Quem sou eu, né? E o povo de Israel não tem condição de se libertar, porque nesse momento os egípcios são a maior força bélica da antiguidade. Se eles não são a maior força bélica, eles são uma das maiores forças bélicas da antiguidade nesse tempo. E eles são escravos, nasceram escravos e estão vivendo como escravos há décadas, tá? Não é todo o período que eles ficaram no Egito, mas agora já faz muito tempo. Talvez gerações de escravos surgiram, tá? Pelo menos gerações, pais e filhos escravos, tá? Eles precisam de um milagre. Moisés tentou um milagre 40 anos atrás. Falou: vou sair na mão, eu vou libertar o povo. Eu entendi que o chamado que Deus tem para mim é que eu seja o libertador, e ele foi. Ele tentou ser um milagre, mas tudo terminou em areia e morte. O milagre não aconteceu. E agora, a realidade é que Moisés está velho. Eu fiquei pensando, que termo usar? Velho. A gente, quando vai ficando velho, como eu tô velho, você fica tentando usar. O pessoal tem melhor idade, idade do ouro. Usa o termo que você quiser, mas Moisés já rodou muito. Tá com intentinha,
e oitentinha. A gente vai viver mais, viu, gente? Não é profecia minha não, viu? Antes, o cara tava com 65, morreu, tá tudo certo. Agora os caras, né? Tá todo mundo vivendo mais, se cuidando mais, a medicina avançou. Mas 80 anos na antiguidade podia ser um bom tempo, mas não era para todo mundo, não. Ele tá com 80. Deus fala, agora eu vou te dar uma missão. Você vai libertar o meu povo. São milhões de pessoas. E Moisés está cuidando de ovelhas, sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Recentemente teve o Dia da Felicidade, tá? E surgiu uma pesquisa que está publicada no estado de São Paulo, no jornal hoje, que diz algumas coisas surpreendentes que eu queria te dizer nessa noite. Principalmente porque eu comecei com esse papo de velho. Os mais velhos se sentem mais felizes do que os mais novos. Quem está acima dos 60 anos nessa pesquisa diz que está mais feliz. Surpreendentemente, vou te dizer uma outra coisa. As pessoas mais pobres se consideram mais felizes do que as mais ricas. E, mais surpreendente ainda, a razão da felicidade para um grande número de pessoas é a espiritualidade. Foi isso que elas responderam. Então isso dá ânimo, né? Mas não tanto ânimo assim quando você sente que passou. Sabe? Tipo, a vida é cheia de oportunidades, a sua passou. Talvez fosse o que Moisés sentisse. Senhor, eu não vou conseguir ir lá. Não vai rolar comigo. Não dá. Então se você que está me ouvindo aí se sente exatamente nessa circunstância, olha Moisés aí recebendo um chamado divino, Deus se apresentando em forma de o quê? De fogo. No meio de um arbusto. Então tem duas opções de nome de arbustos para esses arbustos, mas sarça está bem traduzido. Tem uns arbustinhos aí, dois tipos possíveis e que geralmente eles são espinhosos, inclusive, tá? Então a sarça pegar fogo não é problema na região onde a sarça existe. Qual que é o problema? É a sarça não se consumir. É isso que chamou a atenção de Moisés e era isso que o Senhor queria fazer com ele. Então, o que significa que Moisés está velho? Ele não é um líder militar mais. Não dá para você falar assim, ó, você está agora novinho em folha, você está sossegado e tal, agora você vai sair na frente das batalhas. Não. Como é que você vai fazer isso? Né? Você não vai conseguir fazer isso. Obrigado. Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você já passou o tempo, né, cara? Você sai correndo na frente dos homens. Você tá meio, né? E como é que você vai começar um exército se você não vai na frente? Na antiguidade não rola. Então, já tinha uma questão aí para começar. Como é que o cara aos 80 anos vai correr que nem um de 40? Só se for um Caleb, um milagre. Caleb diz, eu tô tão forte quando eu tinha 40, né? Às vezes, né, esse milagre pode acontecer conosco. Deus te abençoe, viu? Não vamos limitar a graça de Deus, não. De repente acontece com você esse milagre, mas normalmente um cara de 80 não vai correr na frente numa força militar, tá? Ele está muito tempo longe do seu povo. Passou muito tempo, 40 anos, 4 décadas. Todo mundo que lembrava dele podia já ter esquecido. A escravidão no Egito não dá mole. O cara morre lá no meio do serviço de construir cidades armazéns para Faraó, pirâmides. Então ele está há muito tempo longe. Ele não tem mais aquela ideia do network, sabe? Eu sou príncipe e sou judeu. Agora vamos para cima deles. Não, quem nem mais lembra. Passou 40 anos, sabe? Tudo que ele podia fazer. Você já viu o que é o ex? Sabe o que é o ex? O ex é o cara que vai ser esquecido. Ele é ex-príncipe. Tem programas de reality aí que o cara fala que é ex-2000 e não sei o que, 1900. Quem que lembra disso? Tem que ser gente muito fã, né? De ficar vendo o reality. Eu não sei os nomes nem dos atuais, quanto mais o ex de 10 anos atrás. Moisés é um ex-príncipe, né? Está vivendo uma outra vida agora.
E eu escolhi para hoje à noite, gente, e aí vou precisar que o pessoal do time aí, nós esteja preparado para a gente ver um vídeo. E eu queria explicar uma coisa e não posso evitar para você que está acompanhando a gente de fazer um comercial incrível que é do nosso site. Existem 2 lugares, tá? Onde ninguém sabe onde, mas é o Sinai. Então é uma discussão que o Monte Horebe, que é o mesmo nome para Sinai, fica em 2 lugares diferentes. Um na península do Sinai, tá? Região do Egito. E outra possibilidade, também muito provocada por estudiosos, é que ele seja na Arábia mesmo, sabe? Porque é uma região dos midianitas. Se você for fazer uma visita e você chegar lá no Sinai, que fica na região do Egito, próximo do Egito, você vai ver muitas construções e vai ver também uma igreja. Então eu não escolhi para vocês ver uma igreja hoje, porque está muito longe do que é o Sinai. Eu escolhi para hoje à noite a gente ver a Arábia, porque é um lugar que ainda está proibido a fazer escavações e tudo isso. E você vai ler isso no site, esse questionamento sobre onde fica o Sinai, está lá no redenção.co. Aí você vai ler lá, pesquisa hoje à noite, fala onde é o Sinai, pesquisa lá e aí você vai aprender mais, porque o tema dessa noite não é esse. Prontos agora com a luz preparada, eu queria que vocês viajassem um pouco para entender qual era o contexto de Moisés quando Deus o chamou, tá bom? O lugar continua lá. Deserto, arenoso e pedregoso, muito pedregoso. E os 2 sinais são muito parecidos, tá? A missão que Deus está dando para Moisés, agora ele está num outro âmbito, numa outra história. A missão que Deus está dando para ele é impossível. Está falando para ele, olha, meu servo, agora você vai lá e liberta o povo. Ele, mas meu Deus, como é que eu vou libertar o povo? E ele está no meio de um lugar deserto, vivendo uma outra vida, como pastor de ovelhas, caçando o que as ovelhas vão comer. E Deus está dando uma missão para ele impossível. Nossa, você vai lá e libertar meu povo. Fala com o faraó. Imagina a pessoa mais poderosa do mundo. Deus fala assim, ó, fala com ele lá. Faraó é o homem-deus mais poderoso. Além de ser o homem mais poderoso, ele é um deus para os egípcios. É Ra. Ele é Deus. Deus fala, você vai chegar lá e vai falar para ele que eu quero libertar meu povo. A ter coragem, gente. Segunda coisa que eu quero ainda... A segunda não, já é a quarta coisa, né? Mais uma coisa que eu quero falar, a quarta ou quinta coisa. Quinto aspecto. A ciência e os deuses se misturavam no Egito. Então, quando eles estavam fazendo uma pesquisa científica, não sei se você sabe, mas é uma questão muito simples de ver, as mulheres que estão... Aliás, as mulheres
a pesquisa diz que elas estão mais felizes do que os homens, viu? Então vocês compartilhem essa felicidade com os homens aqui, viu? Mas as mulheres experimentavam a cosmética lá, né? Então a cosmética era, sabe, pintar os olhos, né? Você vê na história, era muito avançado. E eles misturavam tudo que eles descobriam com deuses. Então, a plantação deles, o processo de plantio, existem marcas, inclusive para eles saberem se a colheita vai ser boa ou não, em pedras, ainda até hoje. Porque eles tinham toda uma ciência e tudo isso, aí eles adoravam o rio. O rio Nilo é o Deus deles, que foi o primeiro Deus que Deus começou a falar, não é Deus nada. Então, Moisés precisa de coragem, que os caras adoram a morte, os caras adoram, é muita coisa, é muito Deus, ele vai ter que chegar lá com tudo. Como que ele vai chegar? Moisés precisa de coragem no Senhor, para um novo começo, um começo que ele nunca viveu. E o novo começo está baseado nesse texto, a gente vai falar daqui a pouco. Já que eu estou contigo. É isso. As bases para ele ir lá era Deus. Só que Deus começou a conversa com ele falando, não chega para cá não. Esse lugar aqui não é um lugar qualquer. É Terra Santa. Não vá pôr no olho no milagre, não. Não olhe para o milagre, não, do fogo e da sarça que não se consome. Não meta o seu rosto aqui, não, porque o lugar em que você está é um lugar santo. E quando ele escutou isso de Deus, ele escondeu o rosto. Então, eu não sei que posição a Bíblia não define, mas eu fico imaginando que ele já agachou para tirar a sandália, já ajoelhou e já escondeu o rosto entre os pés. Ficou com medo de ver Deus. Queria falar uma coisa para você, que é a definição de uma espiritualidade sadia e de gente que continua crente. Porque tem pastor que não é crente mais. Só ele não descobriu. Tem. E todo tipo de pessoa pode deixar de ser crente. Sabe como? Acostumou com o santo. Resolveu fazer um comércio das coisas santas, resolveu brincar com as coisas santas e resolveu brincar com Deus. O músico cristão que viu tanta atrapalhada já, tanto bastidor, e que também acostumou com o santo. Estou jogando a real com vocês aqui. Já comecei falando de pastor também. O cara que achou que pode ficar de boa em qualquer coisa, Deus está dizendo não. Você quer coragem? Então a coragem vai vir de você saber que olha quem eu sou. Eu não estou dizendo para você qual é o tamanho do seu problema e que luta é que você vai ter que enfrentar. A primeira coisa que você precisa saber é que eu estou aqui, e porque eu estou aqui, você me respeite. Você me respeite, porque eu estou aqui com você. E eu não sou um qualquer. Pode me honrar, pode me exaltar, pode fazer o que você quiser, porque tudo que você fizer não é suficiente. Uma vez Deus falando ao povo de Israel, diz assim, vocês estão me mandando ovelha defeituosa para fazer esse sacrifício. Em todo lugar do mundo o meu nome é engrandecido, do nascer ao pôr do sol. E vocês me vêm com essa porcariada me ofertar? Manda para o seu governador, manda para o seu líder. O Senhor precisa ser honrado na sua vida e na minha vida. É dele que surge a coragem, quando você vê, puxa vida, eu não tenho que ter medo, eu não preciso respeitar tantas coisas que eu estou respeitando, eu preciso respeitar a Deus, a quem eu estou desrespeitando. Moisés ia precisar depender de Deus, era isso que Deus estava dizendo para ele. E ele ia precisar completamente confiar em Deus, cobrir o rosto. E Deus diz para ele, você é um enviado, você vai ser enviado por mim. E ele responde, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá? E a resposta de Deus é, já que eu estou contigo, não importa quem você é. A Bíblia diz uma coisa desse jeitinho, pelo menos é uma leitura que a gente faz. Deus pode usar qualquer coisa. Objeto, pessoa, Deus pode usar qualquer coisa. Mas se ele disser que quer usar você e você disser, como Moisés respondeu, eis-me aqui.
Né? Isso não é resposta para qualquer um, não, hein? E eu estou pronto. Isso que ele disse. E quantas vezes Deus está chamando e o cara está falando, não, veja bem, esse ano ainda não vai dar, mas ano que vem. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre coragem é um novo começo. Segunda coisa, Deus é um fogo que não se consome. Na vida humana a gente tem muitos fogos aí, muitos fogos, que durante um período a gente tá animadão, tá aí falando e tal, e daqui a pouco isso some. Deus está vivo. Ele se apresenta na história da nossa vida e ele não se cansa, ele não se consome, ele não se apaga. É um fogo. É essa sensação de Moisés, de ver a sarça pegando fogo. Ele diz, eu vou ver o que é isso, vou chegar perto. E quando ele chega perto, o fogo não se consome. Nec tamen consubebatur, né? Em latim, e não se consome. Não se consome. Ele é uma chama que não se apaga. Deus não pode ser impedido. Ele não é uma chama que você fala assim, não, vou pôr o extintor de ser. Não, é uma chama que não se apaga. Deus não pode ser impedido. Então, quando gente pobre está dizendo que a esperança deles é Deus, tenha certeza que eles vão ser bem-sucedidos. Não quer dizer que eles vão ficar ricos, mas quer dizer que eles já estão felizes. Porque eles estão enganados? Não. É porque eles têm coragem para continuar a vida deles, porque Deus está com eles e nada pode impedir Deus. O chamado de Deus continua vivo. Se você um dia foi chamado para servir a Deus e está escondido em algum lugar, né? Eu respeito muito a Deus. Eu pus o meu rosto debaixo, pus o meu rosto no chão e encostei no joelho o meu rosto e não tirei nunca mais. Não agrada a Deus. Deus está mandando você ir. O chamado continua vivo. E Moisés quer descobrir por que o fogo não se consome. E isso é uma mensagem para ele, meu filho. Quando eu te chamei, quando eu planejei que você libertasse meu povo, o fogo não se consumiu ainda. Ainda o chamado está vivo. E ele diz, eu sou. Nome Yahvé, tá, gente? O brasileiro chama de Jeová, mas não é assim. O nome mesmo é Yahvé, a pronúncia é essa, no hebraico. Yahvé, para o judeu, é o não pronunciável. Tá? Não se fala o nome de Yahvé. Eu estava tentando explicar para o Lucas que quando o escriba ia escrever o nome Yahvé, ele lavava as mãos, pegava uma outra caneta e escrevia Yahvé. Depois ele, então, guardava a caneta e continuava copiando a Bíblia. Porque quando Deus resolveu dar um nome para Moisés de quem ele era, ele resolveu juntar o verbo ser em 3 tempos nessa formação Yahvé. Eu sou, eu serei e eu fui. Essa conjunção, essa soma do verbete gerou no hebraico a palavra eu sou, que também significaria eu serei e eu fui. Ou seja, é o eterno. Deus é o eterno. Eu sou Yahvé. O tempo não passa para mim. Não é o tempo que determina a minha vontade, nem o que eu posso fazer. Posso pegar você velhinho e transformar você na maior bênção do mundo. Posso libertar milhares de pessoas. O tempo ele não age sobre mim, age sobre você. Coragem, porque você está achando que o tempo passou, você está achando que a sua oportunidade foi embora, mas o tempo não age sobre mim. O tempo não tem poder sobre mim, não tem autoridade sobre mim. Coragem, Moisés. O tempo não significa nada para mim. E é interessante que Deus usa a palavra que o grego, o português, o inglês e o latim e assim por diante usam. No grego é kairos.
E aí todo mundo fica, nossa, eu só aprendi a falar uma palavra grega. Mas em português é a hora H. Sabe, você chega e o ônibus chega junto. Em inglês é on the time, é na hora exata. Deus só trabalha com a hora exata. E nós, coitados, só trabalhamos tentando planejar quando que a hora exata vai acontecer. E raramente a hora exata acontece conosco. Mas se você olhar, né, a hora exata já aconteceu na sua vida milhares de vezes. Só que como a gente é ignorante, com todo respeito a quem está me ouvindo nessa noite, a gente esquece que a hora exata aconteceu quando a gente ia ser atropelado e não foi, quando um ente querido ia morrer e não morreu, porque naquele exato momento aconteceu algo. Nós não imaginamos, não vemos isso, mas isso está acontecendo a todo momento. Então você fala assim, nossa, eu desperdicei dinheiro fazendo tal coisa. Mas se você não tivesse feito tal coisa, você não teria chegado a tal lugar. E naquele exato lugar aconteceu algo. A gente começa a maldizer a nossa história porque as coisas não estão dando certo. Eu sou o Deus de teus pais. O problema é grande. O problema que Moisés vai ter que enfrentar é exatamente, ele é o Deus dos pais dele. Mas a nação dele é uma nação escrava, são milhares de pessoas escravizadas. O problema é grande, né? Qual que é o tamanho do problema que Moisés vai ter que encarar? A primeira coisa que eu quero te dizer é que coragem não finge que o problema não existe. Ser corajoso não é dizer que não tem problema. É uma aflição que dura gerações. Deus diz, eu vi o sofrimento do meu povo. Conheço o seu sofrimento, eu vi. E nós temos um Deus, na pessoa de Jesus, que sofreu por nós. E Ele sabe o que é sofrer. Que Ele sofreu e padeceu as mesmas coisas que nós padecemos, para se tornar o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então Deus vê, Deus sente, Deus sabe. Ouvi o seu clamor. Gente, você acha que a nossa oração não chega a Deus? Ele fala, eu faço 10 orações, Deus acha que ouve meia oração. Ouvi o seu clamor. Deus ouve quando você clama. Nada passa despercebido para Deus. Não tenha coragem, porque Deus está ouvindo e Ele vai agir. E eu desci a fim de libertá-lo. Esse texto é uma maneira, é um antropomorfismo, porque tem uma forma de fogo representando Deus, eles desci. Deus não desce, irmãos, Deus já está em todo lugar. Mas Ele falou, eu vim para realizar o meu propósito. Tá? Eu vim para libertar meu povo. O que é coragem no Senhor? No caso de Moisés, é um fogo que não se consome. Não depende da idade. Você já viu crente mesmo? Crente mesmo envergonha a gente. Velhinho. Eu não fui essa semana na reunião, né? Eu estou doando muito pouco dinheiro. Eu fico impressionado. Lembro de uma reunião de oração que um irmão que estava, quando a gente estava plantando uma das igrejas que eu plantei, e na época que ele começou essa plantação, eu acho que ele tinha entre 70 e 80 anos. E ele pegava o carrinho dele para vir para a reunião de oração das 6h30. E eu trabalhava muito e eu ainda fazia faculdade meio que período integral. Foi uma loucura. Só estudava de madrugada. E tinha dias que eu falava, meu Deus, como é que eu vou nessa reunião das 6 horas hoje? Não que eu não quisesse ir, mas eu falava, aquele velhinho tá pegando o carro agora e vai na reunião de oração, o que é isso? Que homem que sou eu que eu não vou? Como que eu não vou? Quantas coisas Deus fez na minha vida. O que Deus tem para fazer não tem idade. Não depende de, não, porque agora já passou a oportunidade. Não depende. Um milagre divino. Um milagre. Não, agora não vai dar mais para mim. Não vai dar, não. Coragem. Coragem é um fogo que não se consome. Não depende da idade.
É um milagre divino. É Deus realizando. É um milagre que não se consome. Eu tenho medo do milagre desgastar, né? O milagre está tão abençoado agora, eu tenho medo de gastar. A nossa igreja está ficando tão boa, eu tenho medo de dar problema. Não, irmão, o milagre de Deus não gasta, não. Não fica desgastado. E não tem tempo determinado para acontecer. Não, Senhor, eu quero um milagre agora. Eu falo, pode querer. Daqui a 40 anos vai acontecer o milagre. E mais, eu não vou te contar quando vai ser. Eu vou fazer o milagre. O milagre divino não tem tempo. Mas Deus ouve seu clamor. E na hora exata, no tempo exato. E Moisés diz que quando completou 430 anos, eles saíram do Egito, libertos. Foi a maneira de Moisés dizer que na hora exata aconteceu o que precisava ter acontecido. Porque foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Está dizendo, Kairos, tempo exato. Mas ali, naquele deserto que a gente viu agora há pouco, não sei se Moisés estava pensando desse jeito, que era o tempo exato. Também queria te dizer isso. Essa ação de Deus não se limita a algumas pessoas. Não tem uma casta. Ah não, o irmão fulano tal, ele é muito abençoado. O pai dele era pastor, a mãe dele era pastora, a avó dele era pastora, o bisavô. Não. Deus pode usar qualquer pessoa que se coloque nas mãos dele. Qualquer pessoa. Por isso Jesus escolheu os publicanos. Que era gente que ninguém queria. Jesus falou, não, vou pôr na escola dos 12. Em evidência. Um coletor de impostos para Roma, ex-coletor de impostos. Deus está procurando um coração que seja totalmente dele. Deus não está procurando figurões, não. Deus está procurando um coração que seja totalmente dele. E Deus ignora as forças contrárias. Ele não está pensando se o Egito vai retaliar. Ele não está pensando se Faraó tem exército. Deus ignora. E coragem no Senhor depende basicamente de algumas coisas que eu vou falar no final desse tempo juntos. Já que eu estou contigo. Coragem é isso. Senhor, o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, está tudo certo. Pode o mundo acabar, mas se o Senhor está comigo, tudo certo. A igreja de Jesus compreendeu essa verdade. Jesus diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E quando a igreja era questionada, diz, Jesus está conosco. É no nome de Jesus. Quando nós oramos aqui e falamos no nome de Jesus, nós estamos falando isso. Mas agora, se ele não estiver conosco, pode ter coragem que você quiser, pode fazer cara feia, pode imitar Hulk, pode fazer o que você quiser, que não vai dar certo. Porque se Deus não estiver com você, não adianta. Não vai dar certo. Principalmente se você é servo, serva de Deus. Se Deus não estiver com você, não vai dar certo. Não adianta ser corajoso. Você é ousadinho, né? Cara metidinho, tal. Não vai dar certo. Os deuses desse mundo não vão resistir. Quando você chegar lá, os deuses vão retroceder. As trevas vão voltar. Vão se afastar. A sua coragem é entender que Deus está com você. Vai haver libertação. Deus vai libertar muita gente. Muita gente. Deus vai libertar muita gente. Mas mais gente que você pode imaginar. O mais interessante é que quando o povo de Israel saiu do Egito, alguns egípcios também saíram do Egito. Isso está na história. Você pode encontrar isso. Moisés não conseguia ver isso ainda. Era uma realidade muito superior a ele. Ele não compreendia o que Deus faria. Ele não sabia que Deus ia mandar gafanhotos. Ele não sabia. Tanto que ele começa a questionar, Senhor, eu cheguei aqui, a coisa só está piorando. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não compreendia o que Deus faria, como eu e você não compreendemos. Ele não sabia qual era a sua missão. Ele não sabia. Não, você vai fazer assim, assado. Deus falou, não, você vai lá. Vai falar com o faraó. Mas e agora? O que isso acontecer? Ele falou, não, se acontecer, você faz isso. Aí dava tudo errado. Ele falou, Deus, está tudo errado. Ele falou, não, encosta a sua vara aí no Rio Nilo, ele vai morrer todas as criaturas que estão nele. Como é que é? Ele não sabia.
Ele não entendia, mas ele se entregou inteiramente à missão. Ele disse: Senhor, o Senhor está comigo e eu estou contigo. E eu queria te convidar, você que está acompanhando a gente agora na internet, ou seja, quando for, diga para o Senhor, não diga agora por repetição: Senhor, eu estou contigo. Que é bom a gente falar que Deus esteja comigo. Mas o problema é que quando Deus chama você para você estar com Ele, você diz: faltei. Ora aqui por uma pessoa, não posso. Dá uma contribuição aí para melhorar a obra de Deus. Não sobrou. Imagina se Deus falasse assim: eu não vou te abençoar essa semana não, porque não sobrou. Então, muito bonito a gente falar para Deus: Senhor, anda comigo. Mas quando o Senhor fala assim: e agora? Anda comigo também. Esteja comigo. E você diz: eu não posso. Por que você não é mais abençoado? Não é porque Deus não planejou te abençoar mais. É porque você não comparece. Porque você não está com Ele. Moisés se entregou inteiramente à missão. E ele diz: eu só vou dar um sinal para vocês. Mas que sinal era esse? Então era bonito, né? Se a gente pedisse um sinal, eu falasse: Senhor, eu quero um sinal pequeno. Cara, fogo do céu sobre todos os egípcios antes de eu chegar lá. Pra eu não ter que lutar. E olha que não morreram todos os egípcios. Mas se fosse eu e você, os inimigos, escravizando o nosso povo, disse: Senhor, mata todo mundo com uma peste, está resolvido. Deus falou: não, o sinal que eu vou dar é que esse lugar aqui, pedregoso, que a gente viu hoje à noite, ou tão pedregoso quanto o que a gente viu hoje à noite, você vai voltar aqui e vai adorar com todo mundo liberto. Meu povo vai voltar nesse lugar aqui. E aí você vai reconhecer o que é o reino e que é o domínio. E começou para Israel, ou passou a existir para Israel, um novo começo. Sempre coragem é um novo começo. Toda vez que você é corajoso em Deus, a vida começa de novo. Que Deus te dê um novo começo. Que a graça dele seja sobre a sua vida. Que Deus abençoe você que acompanhou a gente até aqui pela internet. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito feliz que você está conosco, que você está acompanhando a nossa manhã de redenção e que isso está sendo uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza. Eu quero te convidar para conhecer algumas coisas mais que nós estamos fazendo. Queria falar para você do Redenção Kids, que é o nosso canal de YouTube específico para falar para crianças com arte, de uma forma diferenciada, de uma forma divertida, alegre, muito bíblica. Então eu queria que você acompanhasse esse projeto que nós também desenvolvemos no YouTube e queria também te convidar para você acompanhar as orações diárias que também estão no meu canal do YouTube e estão também nas minhas redes sociais. Tudo isso você está acompanhando nos endereços que nós estamos passando agora e que você pode ver nesse vídeo. Mas mais do que isso, eu queria convidar você para ser um parceiro de redenção. Queria convidar você para, olhando para esse QR Code que nós temos aqui, contribuir voluntariamente para que esses projetos que eu quero que você veja possam ir mais longe, porque tudo isso é gratuito para que a gente possa compartilhar do amor de Deus. Com a sua ajuda, com certeza nós iremos mais longe. Então, por favor, entre no seu banco, então, com esse QR Code, faça a sua contribuição e se comunique com a gente que você é um parceiro ou deixe contato para que a gente possa também entrar em contato com você para agradecer esse privilégio que é ter você com a gente.